Oi pessoal, sejam bem-vindos à 26ª videoaula de pesquisa e ordenação, e nessa videoaula nós vamos ver sobre o método de ordenação Heap Search. Acaba que, na minha opinião, de todos os métodos que a gente viu aqui, esse daqui ele é o melhor, porque ele consegue ter um melhor desempenho do que o Merge Search, e ao mesmo tempo ele não é instável como o Quick Search, mas como ponto negativo dele, ele pode ser o mais difícil de ser entendido. Nada muito fora do padrão, nada muito além do que o Quick Search foi, mas acaba que para implementar ele é um pouquinho mais chatinho, porque ele consiste basicamente o seguinte: aqui a gente tem o nosso vetor para ser ordenado. E o que a gente vai fazer? Enxergar isso daqui como se fosse uma árvore, tipo uma árvore binária. Mas como que vai funcionar? Cada elemento ele vai ter dois filhos, que vão ser os próximos dois elementos. Então o 7 tem esses dois elementos como filho, o 1 tem os próximos dois elementos como filho, e o 3 tem os próximos dois elementos. Aqui não tem outro elemento, né? Então ele só tem o 2 como filho. Então, o 7 ele tem dois elementos como filho, que são os próximos dois, o 1 e o 3. Aí o 1 ele tem os próximos dois elementos como filho, que é o 9 e o 4. E o 3 tem os próximos dois elementos, mas aqui só tem um, né? Então só vai ser o 2. Então, esse vetor aqui, ele basicamente viraria essa árvore. Ele não vai virar na prática, ele só vai ser enxergado dessa forma. Tanto que hora nenhuma a gente vai criar essa árvore aqui. A gente só vai fingir que ela existe. Mas isso aqui nada mais é do que um vetor desenhado de outra forma. Tanto que esse aqui é o elemento de índice 0, de índice 1, 2, 3, 4 e o 5. Então se a gente modificar nessa estrutura daqui, a gente vai modificar também no nosso vetor original. Então como que vai funcionar? Ele consiste em duas partes. A primeira, só organizar as coisas do jeito que a gente quer. E o que a gente vai fazer para isso? Para cada elemento que tem um pai sempre indo de baixo para cima, então esse primeiro, depois esse, depois a raiz aqui, a gente vai fazer o quê? Sempre garantir que o pai é maior do que os dois filhos dele. Então, esse 3 aqui, ó, ele é maior que o 2? É, então aqui não tem nada para fazer, aqui já tá pronto. Vamos para o próximo elemento que é pai de alguém, que no caso é esse 1 daqui, ó. Esse 1, ele é maior do que os seus dois filhos? Não é, né? Então o que a gente vai fazer? Pegar o maior filho e duplicar ele e colocar aqui. Então a gente vai deixar esse 1 salvo, pegar esse 9 daqui e duplicar ele e colocar aqui. Pronto. Então aqui agora a gente vai analisar o 9. O 9, ele nem tem filho, né? Então se ele não tem filho, a gente já pode apagar ele e colocar o 1 aqui. É isso que a gente vai fazer. Então agora, esse aqui já tá pronto e ele é maior do que os seus dois filhos. Então vamos partir agora só para esse aqui. O 7, ele é maior que os seus dois filhos? Não é, né? Então qual dos dois filhos dele é o maior? É o 9. Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa. Salvar o nosso 7 e duplicar o nosso 9 e colocar aqui. Depois a gente vai verificar então. O nosso 7 é maior que esses dois filhos que tem aqui? Que no caso são os filhos do 9, né? Ele é maior? Ele é, né? Então ele pode vir aqui. Então a gente pode apagar esse 9 e colocar o 7 aqui. E com isso então tá pronta a organização do jeito que a gente quer. Todos os elementos que são o pai de alguém são maiores do que os seus dois filhos. Mas observa que o que? Quando a gente modificou essa árvore daqui, o nosso vetor também vai ser modificado. Então o 9 que está na posição 0, ele também vai ficar na posição 0 no nosso vetor original aqui. O 7 que está na posição 1 também vai ficar na posição 1 aqui. O 3 que está na posição 2 vai continuar na posição 2. O 1 que está na posição 3 vai vir aqui na posição 3 também. O 4 continua na posição 4 e o 2 continua na posição 5. Então qualquer modificação que a gente faz aqui também modifica o nosso vetor. Se a gente modificar o nosso vetor, a gente também modifica isso aqui. Porque é tudo a mesma coisa. A gente só está fingindo que ele está desse jeito aqui. Mas na verdade a gente só vai mexer com o vetor. E agora que ele está organizado do jeito que a gente quer, a raiz ela sempre vai ser o maior elemento. Então o que a gente vai fazer? Se ele é o maior elemento, ele tem que ir lá para o final do array, não é? Então é isso que a gente vai fazer. Sempre trocar o elemento da raiz com o último elemento. Então a gente troca o 9 com o 2. E se a gente troca no vetor, a gente também troca no nosso desenho de árvore aqui, ó. Já que é a mesma coisa. E com isso então o 9 está pronto. Então agora só falta ordenar esse resto daqui. Só que aqui agora tem um problema, né? A raiz deixou de ser o maior número. Se a raiz não é o maior número, o que a gente vai fazer? Só organizar ela de novo. Sempre organizando. Fazendo sempre o mesmo passo a passo. Esse pai, ele é maior do que os seus dois filhos? Não é, né? Então o que a gente vai fazer? Tirar ele daqui, duplicar o filho maior e colocar no lugar dele. E depois a gente vai verificar aqui, ó, no lugar do 7. O 2, ele é maior que esses dois aqui? Opa, ainda não é, né? Então qual que é o maior filho? É o 4, né? Então o que a gente vai fazer? Tirar o 7 daqui e duplicar o 4 pra cá. E agora o 4. Opa, o 4 nem tem filho, né? Se ele não tem filho, o que a gente vai fazer? O 2 que a gente tinha salvado antigamente, a gente vai colocar aqui no lugar dele. Pronto. Então, se a gente modificou a árvore, novamente, a gente vai também modificar nosso vetor original, já que eles são a mesma coisa, né? Então, o 7 foi para a posição 0, o 4 foi na posição 1 e o 2 na posição 4. Então, essa árvore ficou desse jeito aqui no vetor. E agora, o que a gente vai fazer? A mesma coisa, colocar a raiz
na última posição. No caso aqui, a última posição tá sendo esse 2 aqui, né? Já que esse 9 já tá ordenado. Essa parte daqui que a gente precisa ordenar ainda. Então a gente pega o primeiro elemento e sempre coloca no último lugar. Fazendo a troca deles aqui então. Esse 7 ele vai pra cá e esse 2 vai vir pra cá. Então agora esses dois elementos aqui, eles estão ordenados. Então é que agora a gente só precisa organizar a nossa árvore de novo. Fazer a mesma coisa. Verifica se o pai é maior que os filhos. Caso não seja, faz a cópia. Então, copia o 4 para cá, depois verifica. Esse daqui era maior que os dois filhos? Observa que o 7 aqui agora, a gente ainda tá fingindo que ele não tá no vetor. Então, ele nem tá enxergando esse 7 aqui. Tanto que a gente pode até apagar aqui, ó. Esse 9, ele já tá ordenado, a gente vai fingir então que ele nem existe na árvore. Esse 7, que também já tá no lugar, vamos fingir também que ele não existe. Então, a gente só vai verificar. O 2, que ele vai vir para cá. Ele é maior que o 1? Ele é, né? Então, se ele vir para cá, ele vai ser um pai maior que o filho. Então, ele pode vir aqui tranquilamente. Então, modificando a árvore, ficou desse jeito no vetor. Então, a gente só vai fazer a mesma coisa agora de novo. Trocar a última posição com a primeira. Agora, então, esses três lugares aqui estão ordenados. Se o 4 já está no lugar, o que aconteceu? Foi que mudou os dois aqui. E a gente pode agora tirar o 4. Já que ele não vai fazer mais parte da nossa árvore, né? A gente não precisa ordenar ele. E agora ficou bem tranquilo, né? Porque se a gente for continuar com esse padrão, a gente vai trocar esses dois aqui. Fazendo a troca, então, desses dois aqui. Acabou que já estava ordenado, né? Mas a função não vai saber que está ordenado. Então, o que vai acontecer é a mesma coisa. Troca o primeiro com o último lugar e tira ele daqui. Agora, então, só sobrou os dois. Vai fazer a mesma coisa. E o vetor aqui agora vai ficar ordenado. E esse método de ordenação, então, como que ele vai ficar no nosso código? Ele vai ser dividido em duas funções. Essa parte daqui tem as duas partes lá que a gente falou. A primeira que é só organizar e a segunda que é ficar colocando o primeiro para o final. E esse cria heap daqui, ele que vai fazer o papel de sempre verificar. O pai é maior que o filho? Se for, tá tudo bem. E se não for, o que você vai fazer então é trocar ele de lugar com o filho. E depois você verifica. O filho, se eu for colocar ele no lugar desse filho daqui, ele ainda vai ser maior que os seus dois filhos? Se não for, ele sai sempre fazendo a troca. Então, para a gente começar, vamos entender essa parte daqui. Como que vai funcionar essa organização? Observe que nessa parte daqui, ele vai sempre ter que organizar de baixo para cima. Então, por isso, ele vai pegar a metade para organizar e vai indo até o zero, que é a raiz. Mas por que a metade? Porque observe o desenho da árvore que a gente fez lá no início de tudo. O que acontece é que metade dos elementos são pai de alguém, e metade não são. Então, se metade não são elementos, a gente já pode pular isso aqui, né? A gente começa justamente pela metade. Ou seja, pela metade que tem elemento, né? Começa aqui pelo 2. Então, a gente vai pelo 2, pelo 1 e depois pelo 0. Que é justamente o que ele está fazendo aqui, ó. Começando pelo 2, depois ele diminui e vai para o 1 e depois funciona até ir para o 0. Aí o que ele faz então é falar aqui, ó. A partir desse vetor daqui, considera o vetor inteiro, ordena o elemento i. Então faz a organização para o pai de número 2, depois para o pai de número 1 e depois para o pai de número 0. É isso que ele está acontecendo. E já já a gente vai ver essa função daqui, como que ela funciona. Mas depois que já tiver tudo organizado, a gente vai começar a fazer aquilo lá. Que é sempre fazer o quê? Pegar o primeiro e trocar de lugar com o último. Então essas três linhas de código daqui é só para fazer isso. Pega o primeiro e troca de lugar com o último. E depois, se o último já está organizado, a gente finge que ele não existe, que ele não faz mais parte do vetor. Que é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Então, finge que o vetor ele tem 6 elementos. Depois, então, que você trocar o primeiro com o sexto, você vai fazer o quê? Diminuir um aqui. Então depois, finge que o vetor tem 5 elementos. Então você vai fazendo isso aqui, sempre desconsiderando o último elemento. Justamente porque o último elemento ele já vai estar ordenado, né, no final de cada uma dessas operações aqui. Observe que depois que a gente faz a troca, a gente chama ele aqui de novo, justamente para organizar quem? O elemento de número 0. Que quando a gente organizar ele, o que vai acontecer? No elemento de número 0 vai ter o maior elemento de todos. Então o heap sort ele funciona dessa forma daqui. Mas eu cria heap. O que ele está fazendo? Ele tem o nosso vetor auxiliar aqui, que é justamente o valor do elemento aqui que a gente está verificando. Justamente o valor do pai, né? E esse J aqui que serviu para auxiliar a gente. Observe que aqui, ó, ele tem essa fórmula daqui, que é o quê? A posição vezes 2 mais 1. Por quê? Porque esse daqui é sempre a posição do seu primeiro filho. Observa aqui, ó. Qual que é o primeiro filho do 7? É o 1. O 7 está na posição 0 e o 1 está na posição 1. Se a gente pegar esse aqui, multiplicar por 2 e adicionar 1, a gente vai ter o primeiro filho dele. Se a gente somar 1 de novo, a gente vai ter o segundo filho dele. E esse 1 daqui, ó. Como é que eu sei aonde que está o filho dele? É só fazer essa regra. O índice dele vezes 2 mais 1. Então, 1 vezes 2 mais 1 vai dar 3, né? É justamente onde que está o primeiro filho dele, que é o 9. E se somar 1 de novo, você vai ter o segundo filho dele, que é de índice 4. E assim que funciona, por isso que tem aquela fórmula. Então, esse J daqui, ele vai estar apontando para o primeiro filho do nosso pai. Então, ele sempre vai ficar verificando aqui, ó. Dos dois filhos, qual que é maior? O filho da esquerda ou o filho da direita? Então, o filho que o J está apontando, que é o primeiro, ou o J mais 1, que é o segundo? Se o que ele está apontando é menor, você vai trocar, você vai simplesmente para o outro. E
E se o outro for menor? Se o outro for menor, esse aqui vai ser falso e você vai estar apontando para o maior. Nosso objetivo aqui é só estar apontando para o maior. Sempre garantindo, né, que o J ele não vai estar no final. Porque olha, no caso do 3, por exemplo, ele não tem dois filhos, né? Então não tem por que verificar qual filho é maior. Então por isso que tem essa condição daqui. Então, assim que sair desse if daqui, obrigatoriamente o J vai estar apontando para o maior filho. Então depois ele vai perguntar aqui, ó. Você, o pai, você é menor que o seu filho aqui? Seu maior filho? Se for, vai fazer a troca e depois verificar aqui, ó. Se você pode ir no lugar do filho dele. Se não for, tá tudo bem, o pai é maior que o filho. Então esse else daqui, ele vai ser executado, que é ok. Você vai colocar isso aqui só pra forçar isso aqui de parar, né? Pra falar então que deu tudo certo. Mas a troca do pai com o filho, ele tá funcionando dessa forma daqui. Por quê? Porque se ele trocasse com o filho, poderia ser o que? Ele troca com o filho, mas ele ainda não continua sendo maior. Então a gente ainda tem que ficar verificando. Você ainda é maior que os seus futuros filhos? Sempre fazendo a cópia do filho pro lugar do pai. Aí observa que o pai ele tá salvo nessa variável daqui. E sempre fica então fazendo a cópia dos filhos pro lugar do pai. Até que quando parar, aonde tá apontando aqui o futuro lugar do pai, você vai colocar o pai. Talvez essa parte pode ser meio confusa, então observe esse exemplo daqui, ó. Vamos supor que a nossa árvore ele estivesse desse jeito daqui, ó. E você quer organizar esse elemento daqui, ó. Então o que acontece? Você vai chamar a função criaHeap e ele vai verificar qual dos filhos é maior. O 5. O 5 é maior que o pai? É. Então o que você vai fazer? Salvar o 1 e duplicar o 5 para cá. E por que você vai fazer isso? Por que você simplesmente não faz a troca? Porque pensa comigo. Se a gente colocasse o 1 aqui, não ia ser bom. Porque olha aqui, se o 1 tivesse aqui, ele não ia ser maior que os seus filhos. Então a gente tem que dar um jeito de arrumar isso também. Como que a gente vai fazer isso? Deixar o 1 salvo e o 1 tá salvo aonde? Nessa variável ao x aqui, ó. A gente deixou ele salvo aqui. Então o que acontece é que o que? No início da função, a gente tinha a variável i que estava apontando para cá. Então isso daqui vai simbolizar a variável i, para onde ele está apontando. Então logo depois que a gente fez a verificação e viu que ele não é maior que os seus filhos, a gente vai fazer a troca. Então a gente deixa ele salvo, coloca o 5 para cá e coloca a variável i aonde a gente acha que vai poder colocar ele. E quando é que a gente faz essa troca da variável i? Justamente nessa parte daqui, ó. A gente vai colocar aqui então. Se você tem que trocar com seu filho, você coloca que a variável i, que é onde que o pai vai ter que ficar, é igual à variável j. Enquanto isso, a variável j vai servir para analisar os seus futuros filhos. Então, a gente colocou a variável i aqui e a variável j tá onde agora? Tá aqui, ó. Tá analisando os futuros filhos do lugar que talvez ele vai poder ser. Que no caso vai ser o 9 e esse 4 daqui. Mas antes de colocar o 1 pra cá, a gente tem que verificar de novo, né? O 1, ele é maior que os seus dois futuros filhos? Opa, não é, né? Então o que que acontece? A gente vai ter que fazer uma troca aqui de novo. Então, o lugar onde está o i, a gente vai ter que fazer uma cópia do maior filho e colocar o i aqui. Então aqui agora a gente vai analisar de novo. Você é maior que os seus dois filhos? Opa, você nem tem filho, né? Se não tem filho, o que vai acontecer? Você pode colocar o pai justamente aonde que o i está apontando. É dessa forma que está funcionando. Por isso que o código tem essa parte daqui e essa parte daqui no final. É dessa forma que ele está funcionando. Mas então agora, antes da gente ver sobre esse curso daqui, vamos ver se na prática está funcionando, né? Se está ordenando os vetores tudo certinho. Então vamos começar com o vetor de tamanho 5 e observar aqui, ó. De fato, esse vetor aqui, ele tá ordenando tudo certinho, né? Tá dando certo. E observa que o gasto dele, logo de início aqui, ele foi maior do que esses três aqui, mas ao mesmo tempo foi menor do que o merge search. Então vamos fazer agora um outro teste com o vetor um pouquinho maior, de 10 elementos. Ele também tá mantendo esse vetor aqui tudo ordenado e ainda gastando menos do que o merge search. E agora então, o último teste, vamos testar com um vetor muito grande aqui. Mas antes disso, vamos ocultar aqui, né, para a tela não ficar poluída. Então, um vetor aqui de tamanho 10.000 serão esses resultados daqui, ó. Esses três aqui, como sempre, estão gastando muito, mas esses três aqui estão gastando bem pouquinho em comparação a esses aqui, ó. Observa que dependendo da visão, esse aqui tá quase que gastando a metade do merge search, só que ao mesmo tempo ainda tá consumindo mais que o quick search. Mas a vantagem desse aqui em relação a esse daqui é justamente a sua estabilidade. De todos os métodos usados aqui, esse daqui na minha opinião ele é o melhor, porque ele é mais rápido do que o merge, mas ao mesmo tempo mais estável do que o quick. Mas agora que a gente viu o curso, como que tá funcionando o curso nas operações aqui? Esse for daqui, para cada repetição dele, eu adicionei 3 de custo. Uma para esse aqui, outra para condição e mais uma para esse decremento aqui, ó. A mesma coisa para esse aqui, só que com 6, né? Porque tem 4 operações aqui, uma para condição e outra também para cá. E fora desses dois for, eu adicionei 6. Uma para atribuição desse for e outra para esse aqui. A terceira e a quarta
para as últimas condições aqui, e a quinta e a sexta para a criação dessas variáveis aqui. Enquanto isso, dentro do cria_heap, nesse if daqui a gente tem um de curso, que é só para esse aqui, e fora do if, um de curso, que é por ele ter verificado isso aqui. Depois nesse if daqui, 3 de curso para cada uma das operações, e nesse else, um de curso para essa operação daqui. E aqui embaixo, 3 de curso, uma para essa verificação, outra para verificação dessa condição, e outra para essa aqui. E assim que sai do while, mais 4 de curso, uma para essa linha, uma para essa linha daqui, que foi a última verificação dela, né? Outra para essa criação e atribuição, e a quarta para esse daqui. E dessa forma que o custo está sendo medido. Mas qual que é a complexidade desse algoritmo daqui? Observa que nessa parte daqui, ó, ele está dependendo diretamente da quantidade de elementos que a gente tem. Então, se tem 10 elementos, aqui se é mais ou menos a metade, seria quase 5. Mesmo que tenha esse menos 1 aqui. Se a gente dobrar a quantidade de elementos, a gente dobra a quantidade de vezes que ele vai rodar aqui. Então essa parte daqui é O de N. A mesma coisa serve para isso aqui. Ele está dependendo diretamente da quantidade de elementos que a gente tem. Então também é O de N. Mas nesse cria_heap daqui, nessa parte daqui que fica interessante. Porque pode parecer o quê? Por causa da quantidade aqui, ele também está dependendo da quantidade de elementos. Só que isso daqui está funcionando com o mesmo princípio de uma árvore binária. Que é o quê? Ou você vai para a esquerda ou para a direita. Se você for para a esquerda, você apaga metade dos elementos. Então, quando ele escolheu trocar com esse filho daqui, ele ignorou metade dos elementos. E depois, quando escolheu esse filho daqui, também mais metade dos elementos. Então, justamente por ele sempre estar trabalhando com metade e metade, a complexidade dessa função daqui é O de log de N. Aí o que acontece é o quê? Se no for aqui ele depende diretamente da quantidade de elementos, só que aqui dentro é log de N, o que acontece é o quê? Vai ser N vezes log de N. Então, toda essa parte daqui é N log de N. Essa parte daqui, a mesma coisa, né? Porque aqui é constante. Aqui depende de N. E aqui também é log de N. Essa parte daqui também é N log de N. Então, com N log de N vezes 2, esse vezes 2 a gente tira da contagem, né? Porque é uma constante. Então, a complexidade dessa função daqui também é N log de N. E com isso, então, nós terminamos todos os nossos métodos de ordenação de vetor. Claro que existem diversos outros métodos também que você pode estudar, mas esses daqui são os mais famosos, geralmente os mais usados. E como esses últimos 3 aqui, geralmente eles são um pouquinho mais difíceis de entender, um pouquinho mais difícil de implementar, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí nos comentários. Bons estudos e até a próxima videoaula.